Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo político aqui do canal. Eu sou a Ana Paula, como sempre, trazendo aí as melhores e as mais importantes notícias para vocês sobre o mundo político, né? E aqui, gente, a máscara do Lula caiu de vez. Enquanto o presidente vive discursando sobre transparência, justiça e moralidade, a realidade é bem diferente. Segundo o próprio TCU, 99% dos gastos com cartão corporativo da presidência estão sob sigilo absoluto. Olha isso mesmo. Quase tudo que o Lula e sua equipe gastam com o dinheiro do povo está escondido. É uma grande mídia? O que será isso, né? Justo a esquerda, que sempre criticou os sigilos do Bolsonaro, mas quando lhes convém, eles adoram usar o sigilo, né? Aí é silêncio total. Mais uma vez, protegido quem deveria ser questionado. E do outro lado, Jair Bolsonaro volta ao debate com declarações fortes, gente. É isso mesmo. Eu vou trazer aqui para vocês sobre as declarações fortes e propostas diretas. Ele afirmou que tem o poder de resolver o tarifaço, colocando-se como alguém que sabe lidar com a crise econômica, especialmente diante do atual debate com os Estados Unidos. Além disso, denunciou o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele sequestrou o Supremo Tribunal Federal, o que expõe mais uma vez o desequilíbrio institucional do país. E como responder a isso, né? O PT agora quer suspender o mandato de Eduardo Bolsonaro. Lembra que eu falei que quem não tem argumento age contra o argumentador? E enquanto a esquerda tenta calar a oposição, Lula esconde os gastos públicos e o povo paga a conta. O jogo é muito claro: silenciar os que denunciam e proteger os que abusam do poder. Mas aqui você vai saber toda a verdade. Então inscreva-se agora no canal, ative o sino de notificação, acompanhe tudo que a grande mídia insiste em te esconder. Eu sou a Ana Paula e é um prazer ter você aqui conosco. Olha só. Já começa com a primeira matéria, que está aqui no jornal Poder 360, do Bolsonaro acusando Moraes de sequestrar o STF. Olha só o que diz aqui na matéria, vamos ler um trecho. Bolsonaro sobre Moraes sequestrou o Supremo. Em entrevista ao Poder 360, ex-presidente chamou o plano que teria como objetivo matar o ministro do STF de ridículo. O ex-presidente Jair Bolsonaro, 70 anos de idade, disse nesta terça-feira, 15 de julho, que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, sequestrou a corte e faz o que bem entende. Ele vai interrogar, ele vai julgar, ele diz que é vítima porque tinha um plano para assassiná-lo. Agora, a pessoa com quem pegaram esse plano, chamado punhal verde e amarelo, não foi ouvida até hoje. Então não interessa para o relator e para a Procuradoria-Geral da República aquela narrativa, disse em entrevista ao jornal Poder 360. Então, olha só que interessante, né? O ex-chefe do executivo chamou o plano que teria como objetivo matar o ministro do STF de ridículo. Ninguém faz um plano para matar alguém e bota no papel, disse Bolsonaro. O ex-presidente fez as críticas a Moraes ao responder se permanecerá no Brasil caso seja condenado na ação penal que investiga o núcleo central na tentativa de golpe de Estado em 2022. A PGR pediu sua condenação na segunda-feira, dia 14 de julho, e o Bolsonaro afirmou ser um problema solto ou preso e que o objetivo seria eliminá-lo. O ex-presidente disse que Moraes não poderia julgar o seu caso. Questionado sobre se considera recorrer a alguma instância internacional, já que o seu processo já está na Suprema Corte do Brasil, ele disse que algo nesse sentido levaria tempo e não seria eficaz. Bolsonaro negou qualquer intenção de deixar o país. Estou com 70 anos de idade, cheio de problemas de saúde, como é que vou para outro país? Outra, quero ver esse julgamento meu. Estou falando para vocês aqui e vou começar a falar para a imprensa. Como vou ser responsável por danificar patrimônio se estava nos Estados Unidos, disse. E questionado sobre o que uma eventual prisão significaria para sua vida, disse que tal hipótese jamais passou pela sua cabeça porque não é bandido. Essas declarações de Bolsonaro foram dadas durante uma entrevista ao vivo na terça-feira, 15 de julho, e transmitida no canal YouTube do Jornal Digital. Então, gente, olha só que interessante, né? O Bolsonaro começou a se posicionar, inclusive, ele diz que tem o poder de resolver tarifaço. O ex-presidente declarou ser contra a decisão do Trump de elevar as tarifas impostas ao Brasil, mas disse não ter tido participação em decisão do norte-americano. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista ao Poder 360 que é contrário à tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos importados no Brasil. Disse que não teve nenhuma influência na decisão e que poderia ajudar a resolver o impasse se tivesse liberdade para dialogar com o presidente norte-americano Donald Trump. E aqui ele diz: eu sou contra, seria contra o tarifaço, meu filho Eduardo seria contra também. Mas temos um problema mais grave. Se o Brasil continuar avançando à esquerda, com o Lula falando besteira o tempo todo, esse inconsequente provocando os Estados Unidos, essa taxa de 50% pode ser diminuída. Acho que tem o poder de resolver esse assunto.
parte dele, mas tenho que ter liberdade para conversar com o Trump e no momento nem passaporte eu tenho. E o Bolsonaro disse que gostaria de ir aos Estados Unidos para conversar diretamente com o líder norte-americano para tratar do tema. Afirmou que Trump provavelmente apresentaria uma proposta ao Brasil. O passaporte do ex-presidente, no entanto, está retido pela Justiça brasileira desde fevereiro de 2024, quando foi apreendido durante as investigações sobre tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro ele é réu no processo e na semana passada o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, conversou por telefones com o ministro do STF para pedir que a corte autorizasse Bolsonaro a viajar para os Estados Unidos para conversar com Trump. A informação foi publicada no jornal Folha de São Paulo. Os ministros, no entanto, consideraram a proposta totalmente fora de cogitação e o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos desde fevereiro. Tem tido contato com grupos conservadores mais radicais do Partido Republicano, que atuaram para convencer Trump a colocar na carta em que anunciou o aumento das tarifas, a introdução na qual pede que o Brasil pare imediatamente o processo contra Bolsonaro no STF. Então, assim, a gente vê que tem muita coisa acontecendo, a matéria é gigante, eu não vou ler tudo, mas é só para vocês entenderem um pouquinho. E aí, o que aconteceu? O PT, como que reagiu a tudo isso? Vai pedir a suspensão imediata do mandato do Eduardo Bolsonaro. De novo, a esquerda sendo esquerda, se comportando como alguém que não tem argumento, né? Então, o líder do PT na Câmara do deputado, né, o deputado federal Lindenberg Farias, do PT, ele vai pedir a suspensão imediata do mandato do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. O requerimento foi entregue à mesa da diretora da Câmara. O PT argumenta que o deputado licenciado atuou contra interesses nacionais. O governo atribui a Eduardo a responsabilidade por Donald Trump cobrar sobretaxa de 50% sobre os produtos importados no Brasil, ou seja, de novo, a esquerda não assumindo a responsabilidade que quer do dólar no BRICS, né, da provocação de chamando o Trump de irresponsável, de se aliar a governos de ditadura, né? Então, de novo, culpa o governo Bolsonaro. E o pedido de suspensão imediata chega perto do prazo de licença do Eduardo terminar. Ele pode ficar afastado durante 120 dias, passado esse prazo, começar a contar as faltas do trabalho, que leva à perda do mandato. E o Eduardo está sem receber salário após pedir licença, né? Já a suspensão seria uma punição. O missionário José Olímpio assumiu a vaga na Câmara. O PT cita campanha por sanções contra o Brasil. O requerimento pede que a mesa diretora reconheça a quebra de decoro por causa da conduta do Eduardo em relação às campanhas no exterior por sanções contra o Brasil e por ataques ao STF. Representação no STF na Procuradoria-Geral da República, o partido do presidente Lula também pede que seja encaminhada uma cópia da petição à Procuradoria-Geral da República, ao Supremo e ao Ministério de Relações Exteriores em apoio à investigação, inclusive quanto ao uso indevido de passaporte diplomático. Eduardo não se manifestou. Procurado pela UOL por mensagem, o parlamentar ainda não respondeu à reportagem. O espaço segue aberto para manifestação. O Eduardo mudou para os Estados Unidos e está licenciado. Na época, justificou via redes sociais que queria buscar sanções aos violadores de direitos humanos e indireta ao STF pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. E há 2 processos de cassação contra o Eduardo Bolsonaro. O líder do PT quer juntar os 2 pedidos para a tramitação ser mais acelerada. Lindenberg afirmou que a postura do Eduardo diante do tarifaço do Trump agrava ainda mais a situação dele. Então, o deputado federal Evair de Mello tenta ajudar Eduardo. Ele protocolou um projeto para o mandato poder ser retomado dos Estados Unidos e o presidente da Câmara, Hugo Mota, não deu prosseguimento à proposta, sinalizando que é contra. Ao mesmo tempo, a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de Bolsonaro. Ele está sendo acusado de crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Gente, vocês viram aí, né? E enquanto isso, e olha só, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, Lula também, assim como Alexandre de Moraes, né, vem mostrando que fazem o que querem, né? Veja aqui, cartão corporativo, o TCU destaca sigilo em 99% dos gastos da presidência. Então, um relatório divulgado pelo TCU chamou a atenção para o fato de estarem sob sigilo mais de 99% dos gastos com cartão corporativo realizados pela Presidência da República desde janeiro de 2023, quando começou o atual mandato. O que choca é que, assim, o presidente
Ele é do partido esquerdista, é o partido que mais criticou os sigilos quando foi a gestão do governo Bolsonaro, inclusive era uma das narrativas da esquerda o tempo inteiro, e agora eles usam mais ainda algo que eles criticavam. Então a hipocrisia é muito grande. Então é isso que está acontecendo no Brasil. Esse foi o boletim de hoje e eu quero saber de vocês, a opinião de vocês. Então comentem aí, um beijo, até logo.